Olá, esta é a nossa aula da série Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional do Foro Extrajudicial. Corresponde ao provimento 149 de 2023 e ela refere-se ao primeiro ENAC, que é o primeiro Exame Nacional de Cartórios. Vamos apresentando aqui ao longo da nossa aula slides para identificar os principais artigos, os principais temas. Então, o nosso provimento 149, ele começa com os seus considerandos, passa pela exposição de motivos, depois nós vamos identificar como ficou separado o seu sumário. Os considerandos tratam da existência de uma Comissão Consultiva Permanente, a CCP, composta preferencialmente por 5 membros, dentre eles juristas e o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. E qual é a função dessa comissão permanente? Ela visa propor alterações legislativas que devam ser feitas para adaptação no Código de Normas Nacional, assim como opinar a pedido do Corregedor Nacional de Justiça. Então, vai avaliar a todo momento como que estão acontecendo as alterações legislativas, as interpretações a respeito dos artigos e das regras, e vai haver uma função específica para o coordenador dessa comissão. O coordenador, ele vai informar eventuais divergências legislativas ao Corregedor Nacional de Justiça para que se adotem as providências cabíveis. Na sequência, nós vamos identificar que, pela exposição de motivos, o Código Nacional de Normas do Foro Extrajudicial representa uma consolidação de todos os atos normativos do Corregedor Nacional de Justiça relativamente aos serviços notariais e registrais. Então, busca-se, num único provimento, agregar todas as informações presentes e futuras expedidas pelo Corregedor Nacional de Justiça para esta especialidade. É importante destacar que essa consolidação visa a segurança jurídica, uma vez que num só ato estarão reunidos todos os atos daquela instituição. Além disso, ficou claro na exposição de motivos que não houve nenhuma inovação legislativa nesse momento e que foram consolidados apenas os provimentos da Corregedoria Nacional de Justiça e não de outros órgãos. Então, ficou de fora e não foram incluídas as resoluções da Corregedoria Geral de Justiça, que dependem de decisão do plenário, as orientações e recomendações, que por sua natureza não são normas propriamente ditas, mas como os próprios nomes indicam, orientações para situações pontuais e casos específicos, ou também as recomendações, e alguns provimentos não foram incluídos de forma total, como, por exemplo, o provimento 74 de 2018, que trata dos padrões mínimos de tecnologia da informação. Por quê? Esse provimento, assim como outros, tem anexos grandes, importantes, e que entendeu-se não ser o momento em trazer todos os anexos de todos os provimentos para o Código Nacional de Normas. Como que se divide o código? Ele se divide em 555 artigos, numa parte geral, numa parte especial e num livro complementar. A parte geral tem 5 livros com regime jurídico-administrativo, interação institucional, acervo da serventia, organização digital dos serviços e os emolumentos nos serviços notariais e registrais. Por sua vez, a parte especial tem 5 livros, cada uma destinada a uma das especialidades.
Então, temos tabelionato de protestos, registro de títulos e documentos e registro civil das pessoas jurídicas, registro de imóveis, tabelionato de notas e o registro civil das pessoas naturais. O livro complementar vai tratar das disposições finais e transitórias. Quando se examina o artigo 1º, ele informa que a legalização de documentos públicos produzidos em território nacional e destinados a produzir efeitos em países partes da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, a Convenção da Apostila, essa legalização é realizada exclusivamente por meio da posição de apostila, emitida nos termos da Resolução do CNJ número 228, de junho de 2016, e deste Código de Normas. Então, o nosso Código de Normas Nacional do Foro Extrajudicial começa tratando do apostilamento, em que vai se dar validade a documentos nacionais em sede estrangeira. Na sequência, destacamos o artigo 18, que informa que os procedimentos de conciliação e mediação nos serviços notariais e de registro serão facultativos e deverão observar os requisitos previstos neste Código, sem prejuízo do disposto na Lei 13.140 de 2015, que dispõe especificamente sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. O que se destaca aí? Aqui é a função social dos cartórios em âmbito nacional, no sentido de que até mesmo as figuras de mediação e conciliação são habilitadas nas serventias extrajudiciais nacionais, adotando-se o chamado sistema multiportas e também correspondendo à figura da desjudicialização e da extrajudicialização. O artigo 58 foi aqui destacado porque ele fala da adoção de teletrabalho, que é facultativa aos escreventes, prepostos e colaboradores do Serviço Notarial de Registro, sendo vedada aos titulares delegatários, bem como aos interinos e interventores nomeados para responder pelo serviço. Então, a atividade registral e notarial brasileira, ela está eletrônica totalmente hoje, É possível realizar todos os atos, a maioria dos atos de todas as especialidades por meio das centrais eletrônicas. E aí o código traz uma indicação com relação ao teletrabalho, a quem é permitido e a quem não é permitido. O artigo 84, por sua vez, vai tratar da questão de tecnologia, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ele assim informa: na implementação dos procedimentos de tratamento de dados, o responsável pela serventia extrajudicial deverá verificar o porte de sua serventia e classificá-la, fazer a adequação de acordo com o volume e a natureza dos dados tratados e também proporcionalmente à sua capacidade econômica e financeira. E aí o Código Nacional dispõe de 9 atos que devem ser praticados pelos responsáveis pelas serventias. São as seguintes as providências: nomear encarregado pela proteção de dados, mapear as atividades de tratamento e realizar o seu registro, elaborar relatório de impacto sobre as suas atividades, adotar medidas de transparência aos usuários, definir e implementar a política de segurança da informação, a política interna de privacidade e proteção de dados, zelar para que terceiros contratados estejam em conformidade com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e treinar e capacitar os seus prepostos. Então, isso é um ponto muito importante trazido pelo Código de Normas a partir da necessidade de segurança dos dados eletrônicos. Na sequência, nós destacamos a atuação na prevenção de crimes, que vem disposta nos artigos 137 a 181, e também a interação com órgãos públicos, aí direcionada aos cartórios de registro civil das pessoas naturais.
O artigo 182 informa que os cartórios de registro civil de pessoas naturais, diretamente ou por intermédio da sua central, a CRC, Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, enviarão aos institutos de identificação dos estados e do Distrito Federal gratuitamente os dados registrais das pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica, como, por exemplo, os moradores de rua. O Código de Norma, inclusive, identifica quem são essas pessoas em estado de vulnerabilidade. Qual a finalidade? Para fins exclusivos de emissão de registro geral de identidade. E os cartórios de registro civil ou a CRC deverão enviar eletronicamente os dados registrais das pessoas em estado de vulnerabilidade socioeconômica quando, em até 48 horas a contar do recebimento da solicitação dos institutos de identificação dos estados e do Distrito Federal. E os ofícios de registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios de cidadania. Na sequência, o Código vai tratar do acervo de escrituração. No 185, ele destaca que os serviços notariais e de registros públicos prestados mediante delegação do poder público possuirão os seguintes livros administrativos, salvo aqueles previstos em lei estadual: visitas e correições, diário auxiliar da receita e despesa, controle de depósito prévio, nos termos do que este Código de Normas dispõe sobre o depósito prévio de emolumento. Então, esses 3 livros são obrigatórios para todas as serventias nacionais, para controle de depósito prévio, para controle de receita e despesa, e também para visitas e correições. Existem as correições ordinárias anuais e as correições extraordinárias eventuais. Na sequência, o Código dispõe no artigo 208 que os oficiais de registros tabeliães, a seu prudente critério e sob sua responsabilidade, poderão recepcionar diretamente títulos e documentos em forma eletrônica, por outros meios que comprovem a autoria e a integridade do artigo, consoante a medida provisória 2200-2 de 2001. Esse artigo é de suma importância, muito utilizado, dada a atividade eletrônica dos registros públicos. Então, é necessária a segurança para a identificação da autoria e do conteúdo daqueles documentos, e também para a sua integridade. Aí o código vem trazendo todas as centrais eletrônicas separadas por especialidade. Central de Registro Civil, a Central de Registro de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, o Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis, a Central Nacional de Protestos e também as centrais notariais. Partindo para o tema de emolumentos, trazemos aqui o artigo 343, em que o Código veio tratar, inclusive, de questões modernas e contemporâneas, como contratos de energia eólica. Então, ele dispõe que os emolumentos sobre os contratos celebrados para exploração de energia eólica terão como parâmetro o valor total bruto descrito no contrato. Lembrando, mais uma vez, que esse Código Nacional de Normas é a reunião e a consolidação de provimentos já existentes do Conselho Nacional de Justiça, da Corregedoria Nacional de Justiça, destinada ao extrajudicial, e que futuramente pode haver alguma atualização. Sobre o registro de títulos e documentos e registro civil de pessoas jurídicas, o Código traz o artigo 397, indicando que é facultativo o registro de contrato de alienação fiduciária e de arrendamento mercantil de veículo por oficial de registro de títulos e documentos. Na sequência, o Código vai tratar do registro de imóveis. O artigo 398 informa
esta seção estabelece diretrizes para o procedimento da uso capião extrajudicial, no âmbito dos serviços notariais e de registro de imóveis, nos termos do artigo 216-A da Lei de Registros Públicos. Então, é o primeiro tópico que o Código Nacional de Normas trata referentemente ao registro de imóveis. Destacamos ainda os artigos 424 a 432, que vão tratar de atos relativos a indígenas, o artigo 433, que vai falar do arrendamento de imóvel rural por estrangeiro, mas aqui na sequência, o 441, que aí já vai começar a tratar dos tabelionatos de notas. Em se tratando da lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável por via administrativa, observar-se-á, sem prejuízo de outros atos normativos vigentes, a Resolução nº 35, de 2007 e a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos Online, RCTO, o módulo de informação da Central Notarial de Serviços Compartilhados, a SENSEC, na forma do provimento 56 de 2016. Então, vemos aí, mais uma vez, a indicação das centrais eletrônicas relativas às especialidades. Sobre o registro civil de pessoas naturais, nós vamos destacar o artigo 445. Ele informa que a emissão da certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde que realizam partos será feito por meio da utilização de sistema informatizado, que, pela rede mundial de computadores, as interliga às serventias de registro civil existentes nas unidades federativas e que aderiram ao sistema interligado, a fim de que a mãe e ou a criança receba alta hospitalar já com a certidão de nascimento. Então, o Código Nacional de Normas Foro Extrajudicial, quando trata do registro civil das pessoas naturais, começa tratando das unidades interligadas, destacando mais uma função social dos cartórios na busca de diminuição ou eliminação do subregistro. Ainda sobre o RCPN, os capítulos seguintes vão tratar dos papéis de segurança, das situações jurídicas transnacionais, como, por exemplo, o ingresso de títulos estrangeiros em assento brasileiro, o registro tardio, o reconhecimento da paternidade, inclusive da paternidade socioafetiva, a reprodução assistida, pessoa transgênero, a pessoa com sexo ignorado, a união estável, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, todos esses assuntos relevantes e contemporâneos são tratados pelo nosso Código de Normas do Extrajudicial. E na parte final, o Código chega nas disposições finais e transitórias, em que ele vai tratar das metas do CNJ, da acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência e da revogação expressa de provimentos de forma total ou parcial. Então, por meio desta aula inicial, nós tratamos de uma visão geral do nosso Código de Normas do Extrajudicial, visando a preparação para o primeiro ENAC. Acompanhe nossos próximos vídeos, nossas próximas aulas dessa série, pois vamos aprofundar os temas, inclusive trazendo questões para serem respondidas. Agradecemos a atenção e disponibilizamos na sequência os nossos contatos de Instagram, YouTube e e-mail para eventuais esclarecimentos de dúvidas e sugestões. Muito obrigada e até a próxima!